Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com espaços reais n-dimensionais. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o que eu chamo de cucocô. Curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece e também você avisa o algoritmo que você deseja ver mais conteúdos semelhantes a este. Comenta, ou seja, compartilhe comigo as suas impressões a respeito do vídeo, as suas dúvidas, ou mesmo dê outras sugestões lá na área de comentários de outros assuntos que você deseja ver abordados neste canal. E se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouquinho mais a respeito de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que você ver um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é apresentar de maneira um tanto quanto superficial o conceito de espaço real n-dimensional. E, sem mais delongas, vamos começar os nossos estudos. Veja, quando nós estamos ampliando a ideia do espaço real, que é o que nós chamamos de conjunto dos números reais, para espaços tridimensionais ou mesmo n-dimensionais, a ideia aqui é, no momento em que eu saio da reta numérica e vou trabalhar no espaço de bidimensional, que é um plano, ou no tridimensional, que é o espaço, como é que eu faço a adaptação de determinados conceitos como módulo e intervalo aberto para esses conjuntos? Porque no conjunto dos números reais, esses conceitos estão muito bem definidos. Mas como é que eu transporto aquilo que eu já faço na reta real para conjuntos que são bi, tri ou n-dimensionais? Para isso, é necessário entender inicialmente, então, o que é que vamos chamar de espaço n-dimensional. Num primeiro momento, eu vou apresentar o espaço real bidimensional, que a gente denota por R2, e ele é denotado por pares ordenados. É o par ordenado XY, onde tanto x quanto y são números reais. O espaço real unidimensional é a reta numérica real, e o espaço R2 nós chamamos de espaço bidimensional ou plano. Uma vez que nós conceituamos o plano, como é que representamos um elemento do plano? A fim de ter uma interpretação geométrica ou física, é muito comum representar o elemento do plano ou do espaço real bidimensional como um vetor. Deste modo, o que nós fazemos é o seguinte: pegamos um sistema ortogonal de coordenadas, que é o plano cartesiano habitual, no qual você define e desenha gráficos de funções de uma variável real, e vamos identificar o parzinho XY como sendo o vetor OP, onde O é a origem das coordenadas e P, por sua vez, é o ponto XY. E as operações com os pares ordenados no plano, elas vão ser definidas de maneira similar à operação com vetores. Então, para ficar mais clara essa ideia, você está vendo aqui uma representação de um vetor no plano. O ponto P vai ser exatamente o ponto XY. Como é que eu represento no plano? Eu represento como um vetor. Uma extremidade é a origem e a outra é exatamente a representação do ponto no plano cartesiano. Então, este vetor é a forma de representar este elemento de R2. Neste caso, o elemento XY. Agora, uma coisa que eu gostaria de combinar com você que está assistindo é o seguinte: tudo que eu vou fazer aqui, eu vou fazer olhando para o espaço R2, para o espaço bidimensional. No entanto, todos os resultados que eu demonstrar para R2 são válidos, ou seja, eles podem ser estendidos para espaços reais n-dimensionais. E aí, um espaço n-dimensional eu denoto por Rn,
e ele é formado por uma ênupla, indicada por x1, x2 até chegar em xn, onde cada um desses elementos é um número real e este n é um número natural maior ou igual a 3. Uma vez tendo feito essas considerações, vamos começar então a analisar o espaço vetorial R2. Lembrando, mais uma vez, que o que for feito para R2 vale para R3, R4, R5 e assim por diante. Veja, o ponto xy de R2, como nós observamos, ele é identificado com o vetor OP. E vamos indicar por I e J os vetores associados respectivamente a 1, 0 e 0, 1. Assim, nós podemos escrever o vetor OP em função de I e J da seguinte maneira. Veja, o vetor OP ele vai ser xi mais yj. Perceba que isso me leva a x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Então, o par ordenado xy ele pode ser expresso desta forma se eu estou pensando no trabalho com vetores. Uma vez acertada como é que vamos identificar de maneira algébrica um vetor em R2, nós podemos então definir as operações entre vetores. Para isso eu vou pegar dois pares ordenados, xy e st. Esses pares são elementos de R2 e alfa é um número real qualquer. Desta forma, vamos definir o seguinte. A soma de pares ordenados é feita da seguinte maneira. O resultado é um par ordenado, só que eu somo a primeira coordenada de cada um dos pares e coloco na primeira coordenada do resultado. E depois eu somo a segunda coordenada de cada um dos pares e coloco na segunda coordenada do resultado. Veja, se eu tenho um número alfa e quero multiplicar por xy, o resultado é um par ordenado também, em que cada uma das coordenadas é multiplicada respectivamente por alfa. Perceba que a diferença de pares ordenados, ela também vai estar bem definida dessa forma. Vai ser pegar o par ordenado xy e somar com o par ordenado st multiplicado por menos 1. E por fim, dois pares ordenados são iguais se as suas respectivas coordenadas forem iguais. Ou seja, a primeira coordenada do primeiro tem que ser igual à primeira coordenada do segundo, e a segunda coordenada do primeiro tem que ser igual à segunda coordenada do segundo. Tendo definidas essas operações, vamos demonstrar então um primeiro resultado. Então, sejam xy, st e o v três elementos quaisquer de R2 e alfa e beta reais quaisquer. Então, a soma de pares ordenados é associativa, é isso que eu vou mostrar que está no item A. Ela é comutativa, conforme está no item B. Ele possui um elemento neutro aditivo, que neste caso é o par ordenado 0, 0, é o que está no item C. Cada elemento possui um simétrico em relação à soma, é o que está escrito no item D. Eu posso fazer algumas manipulações algébricas quando eu estou pensando na multiplicação de dois números com o mesmo par ordenado. Além disso, eu vou mostrar que o produto é distributivo em relação à adição. Produto aqui que eu falo produto quando eu estou multiplicando por um número real. Vou mostrar também que a soma real ela é distributiva em relação à multiplicação com o mesmo par ordenado. E por fim, vou mostrar que a multiplicação de um par ordenado por um número tem um elemento neutro. Neste caso, o elemento neutro é o número real 1. Então, vamos demonstrar cada um desses fatos. Veja, para demonstrarmos isso, nós teremos que fazer uma série de operações. Então, inicialmente, eu vou pegar xy, st e uv elementos de R2 e alfa e beta, dois números reais quaisquer. Então,
Vamos começar a demonstrar cada uma das propriedades. Veja, a primeira propriedade que nós temos é a seguinte, que a soma de pares ordenados, conforme foi definida anteriormente, que esta soma é associativa. Em outras palavras, o que eu vou mostrar é que este colchetes pode ser deslocado nesta soma, ou seja, somar os dois primeiros e depois somar com o terceiro é a mesma coisa que pegar o primeiro e somar com o resultado do segundo par e o terceiro. Então vamos mostrar como é que isso é feito. Veja, dentro do colchetes, vou fazer a soma inicial de pares ordenados. Então isso fica x mais s, y mais t. Isso somado com o par UV. Então agora colocando tudo no mesmo par ordenado, isso fica x mais s mais u, y mais t mais v. Perceba agora que quando eu estou olhando para cada coordenada deste par ordenado que eu escrevi aqui, cada coordenada é formada por soma de 3 números reais. E no caso dos números reais, nós já sabemos que a soma é associativa. Portanto, esse par ordenado pode ser reescrito assim: x mais s mais u, y mais t mais v. E agora eu vou separar essa soma na soma de dois pares assim. Isso é o par xy somado com o par s mais u, t mais v. E por fim eu posso escrever essa soma assim: xy mais o par st somado com o par uv. E portanto aqui acabei de demonstrar a associatividade da soma de pares ordenados. No caso do item B, a ideia é provar a comutatividade dessa soma. Então perceba, quando eu somo dois pares ordenados, eu vou ter um par, que é o par x mais s, y mais t. Como agora cada coordenada se resume à soma de números reais e a soma de números reais é comutativa, eu posso reescrever este par desta forma: s mais x, t mais y. E por sua vez eu posso separar como st mais xy. E aqui está provada a comutatividade da soma. No item C, eu vou provar que o elemento 00 é o elemento neutro aditivo. Perceba que a soma, na realidade, desses dois pares se resume ao par x mais 0 e y mais 0. Agora veja, x mais 0 é x, porque eu estou tratando de números reais. Y mais 0 é y. E isso prova, então, o elemento neutro desta soma. Agora, para tratar do elemento simétrico aditivo, vamos fazer a diferença entre esses dois pares ordenados e concluir, então, que o resultado tem que dar o elemento 00. Por definição, isso é xy somado com menos 1 vezes xy. Por sua vez, isso é xy somado com, passo menos 1 multiplicando, aí a definição da multiplicação de um número pelo par ordenado, menos x, menos y. Isso me leva ao par x menos x e y menos y. Como x e y são ambos números reais, x menos x dá 0 e y menos y também dá 0. Portanto, o elemento menos xy é o simétrico aditivo do elemento xy. No item E, eu vou considerar essa multiplicação alfa, que multiplica beta vezes xy, e vou mostrar que eu posso juntar alfa e beta juntos, multiplicar primeiro, para depois multiplicar o par ordenado. É uma espécie de associatividade aqui. Então veja,
Quando eu estou considerando beta vezes xy, isso significa passar o beta multiplicando para dentro do par ordenado. Logo, isso fica alfa vezes beta x, beta y. Agora, olhando mais uma vez para a definição de multiplicação de um número por um par ordenado, isso fica alfa, que multiplica beta x, alfa, que multiplica beta y. Agora, dentro de cada coordenada desse par ordenado, o que nós temos é um produto de números reais, que é associativo. Portanto, eu posso escrever assim: alfa beta vezes x, alfa beta vezes y. E agora eu tiro o alfa beta do par ordenado usando a definição de multiplicação dada. Então isso fica alfa beta vezes o par xy. Isso era precisamente o que a gente gostaria de demonstrar aqui. No item F, eu vou considerar este produto e vou mostrar que este alfa pode ser distribuído em relação a esta soma. Perceba que aqui eu tenho alfa, que vai multiplicar o par x mais s, y mais t. Agora, isso se torna alfa vezes x mais s, alfa vezes y mais t. E, por sua vez, agora, como eu estou lidando em cada coordenada com números reais, e aí eu sei que a multiplicação é distributiva em relação à soma, isso vai se tornar alfa x mais alfa s, e a outra coordenada é alfa y mais alfa t. Agora, você separa este par ordenado em soma de pares ordenados, e aí então eu tenho alfa x, alfa y, mais alfa s, alfa t. E agora, colocando o alfa para fora de cada um desses pares ordenados, isso fica alfa vezes xy, mais alfa vezes st. E chegamos aonde queríamos de fato chegar. No item G, nós queremos mostrar uma associatividade também. Mas neste caso, a associatividade é em relação à soma de números reais. Veja, perceba que isso vai se tornar alfa mais beta x, alfa mais beta y. Agora, como em cada coordenada eu estou lidando com números reais, isso eu posso escrever como alfa x mais beta x, alfa y mais beta y. Separando esse par ordenado em somas, isso fica alfa x, alfa y mais beta x, beta y. E por fim, esta soma vai se tornar alfa, que multiplica o par xy, mais beta, que multiplica o par xy. E, portanto, chegamos onde queríamos. Agora, no item H e último deste teorema, o que nós iremos mostrar é que quando eu multiplico um par ordenado por 1, o resultado é o próprio par ordenado. Perceba que, por definição, isso fica 1 vezes x, 1 vezes y. 1 vezes x é x, 1 vezes y é y. E isso, então, vai encerrar a nossa demonstração. Agora, uma coisa que eu preciso definir neste momento é o que nós vamos chamar de espaço vetorial. E por isso que a gente vai falar que o espaço bidimensional é um espaço vetorial. Ou o espaço n-dimensional, porque isso vale para Rn, também é um espaço vetorial. Veja, quando eu tenho um conjunto não vazio V, no qual
nós vamos definir as operações de adição entre os elementos e da multiplicação de um elemento deste conjunto por um escalar, por um número, e esta soma e essa multiplicação têm as 8 propriedades do teorema anterior. Toda vez que for possível fazer isso no conjunto, nós teremos então um espaço vetorial e os elementos vão ser chamados de vetores. É por isso que o caminho mais imediato para enxergar o par ordenado no espaço bidimensional é um vetor, porque no fundo este conjunto R2, R3, R4, ele se comporta de maneira similar a um conjunto de vetores nos quais você define a soma entre eles e a multiplicação de um vetor por um número real. Então, uma vez que nós conceituamos o funcionamento de um espaço vetorial e, portanto, o funcionamento do próprio R2, R3, R4 e assim por diante, eu quero abordar um aspecto mais geométrico desses conjuntos. Veja, dado dois vetores A1 e A2 e B1 e B2 de R2, eu vou definir o produto escalar entre esses vetores da seguinte forma. Eu multiplico A1 com B1 e somo com o produto de A2 com B2. Só a título de exemplificação, eu vou pegar esses dois vetores, 2, 3 e 1, 5, e vou determinar o produto escalar. Então veja, eu faço 2 vezes 1, que é 2, mais 3 vezes 5, que é 15, 2 mais 15, 17. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que produto escalar sempre é um número. Por isso que a gente reforça a ideia do escalar, porque o resultado é um escalar, o resultado é um número. Uma vez tendo definido o produto escalar, nós vamos agora demonstrar algumas propriedades para este produto. Então, dado 3 vetores, o VW de R2 e um escalar alfa, nós temos o seguinte. O produto escalar é comutativo. O produto escalar é distributivo em relação à soma de vetores. Eu consigo fazer uma certa associatividade no produto escalar. E além disso, quando eu pego um vetor e calculo o produto escalar dele por ele mesmo, o resultado é sempre maior ou igual a zero, e vai dar zero somente se o elemento que eu estou pegando é o elemento 0, 0. Vamos demonstrar todos esses fatos. Então, para que nós comecemos a demonstrar, no item A, eu vou pegar o produto escalar de U por V. Então, vai ser o produto de A1, B1 com A2, B2. A definição diz que isso vira A1, A2 somado com B1, B2. Veja, como eu tenho a comutatividade de números reais, isso é A2, A1 somado com B2, B1. E por sua vez isso se torna A2, B2 escalar com A1, B1. Ou ainda V escalar U, ou seja, o produto escalar de V por U. E, portanto, demonstramos o item A. No item B, a ideia é mostrar que o produto escalar ele é distributivo em relação à soma de vetores. Perceba que aqui eu vou ter A1, B1 mais A2, B2 e escalar com A3, B3. E isso vai se tornar, perceba que aqui eu vou ter o par A1 mais A2, B1 mais B2, escalar com A3, B3. Agora, aplicando o produto escalar,
isso vai se tornar A1 mais A2 vezes A3 mais B1 mais B2 vezes B3. Agora, usando a distributividade que vale para números reais, isso é A1, A3 mais A2, A3 mais B1, B3 mais B2, B3. Por sua vez, isso vai se tornar, perceba, A1, A3 somado com B1, B3 nada mais é do que A1, B1 escalar com A3, B3. E por sua vez, o que me sobrou? A2, A3 somado com B2, B3. Então, isso vai ser A2, B2 escalar com A3, B3. E, portanto, o que eu tenho é U escalar W mais V escalar W. Está aprovado, então, o item B. No item C, eu vou fazer dois cálculos. O primeiro é alfa U escalar V. Perceba que isso vai ser alfa, que multiplica o par A1, B1, escalar com o par A2, B2. E, portanto, isso vira alfa A1, alfa B1, escalar com A2, B2. Agora, usando a definição de produto escalar, isso é alfa A1 vezes A2 mais alfa B1 vezes B2. E, portanto, isso vai virar alfa A1 vezes A2, porque aqui eu estou lidando com números reais e o produto de números reais é associativo, mais alfa, que multiplica B1 vezes B2. Colocando um alfa em evidência, isso fica alfa, que multiplica A1, A2, somado com B1, B2. Mas perceba, isso vira alfa, que vai multiplicar A1, B1, escalar com A2, B2. E, portanto, isso é alfa que multiplica U escalar com V. E é exatamente uma das igualdades que eu deveria mostrar. Agora eu vou partir do mesmo elemento para mostrar que ele é igual ao terceiro membro da igualdade que está lá proposta no item C. Então veja, novamente, isso vai se tornar alfa que multiplica A1, B1, escalar A2, B2. Por sua vez, isso vai se tornar alfa A1, alfa B1, escalar com A2, B2. Ora, isso vai se tornar alfa A1, A2, mais alfa B1, B2. Aqui eu estou utilizando a definição de produto escalar. Agora, novamente, como eu estou trabalhando com produto de números reais, ele é associativo, ele é comutativo, este primeiro elemento eu posso reescrever assim. É A1 que multiplica alfa A2. E algo similar eu posso fazer nesse segundo elemento. Então fica mais B1 que multiplica alfa B2. E agora o que eu tenho é o produto escalar de A1, B1 com alfa A2, alfa B2.
E perceba que isso vai se tornar A1B1 escalar com alfa, que multiplica A2B2. E aí deixa-me colocar em colchetes só para identificar o elemento mesmo. E, portanto, agora eu tenho U escalar com alfa V. E isso é exatamente o terceiro membro da igualdade do item C. Portanto, encerramos a demonstração aqui do item C. Por fim, no item D e último, vamos pegar o produto escalar de U com ele mesmo. Então isso vai ser A1B1 escalar com A1B1. E, portanto, isso vai se tornar A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. A1 ao quadrado é um número não negativo, ou seja, o menor valor para ele é zero. E B1 ao quadrado é um número não negativo, ou seja, o menor valor para ele é zero. Quando eu estou somando dois números não negativos, o resultado continua não negativo. Portanto, esta soma é não negativa, ou seja, maior ou igual a zero. Esta é a primeira observação que eu gostaria de fazer. A segunda é a seguinte. Se o produto escalar de U por U for zero, como acabamos de ver, o produto escalar de U por U vai ser A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado. Se isso for igual a zero, aí só há uma possibilidade. Veja, imagine que o A1 não é zero. Então o A1 é um número positivo. Positivo somado com algo que no mínimo é zero. O resultado é positivo. Portanto, essa soma a mais não seria zero. Eu teria um problema aqui. Agora, se o B1 não for zero, então B1 ao quadrado é um número positivo. Um número positivo somado com algo que no mínimo é zero. O resultado continuaria positivo. Portanto, essa igualdade só faz sentido se A1 e B1 forem iguais e ambos forem iguais a zero. Ora, mas se isso acontece, então eu estou dizendo que o meu vetor U é o vetor 0, 0. E isto encerra, então, a demonstração deste segundo teorema. Tendo, então, visto o que é o espaço n-dimensional, olhando para R2, entendendo que o que acontece em R2 acontece de maneira similar em R3, R4 e assim por diante. E tendo definido o produto escalar em R2, a partir desse momento, nós vamos tentar definir o que é perpendicularismo ou ortogonalismo entre vetores de R2. Ou seja, quando eu posso dizer que dois vetores são ortogonais. Para isto, eu vou olhar dois vetores no R2, ou seja, dois vetores no plano cartesiano. Então, vou desenhar aqui dois vetores só para que a gente comece a pensar sobre eles. Então, aqui estão os dois eixos. Eu vou marcar aqui a origem, o ponto O. Vou marcar aqui um ponto P. E aqui você tem de P até A um vetor que eu vou chamar de U. E de P até B, um vetor que eu vou chamar de V. Além disso, o ponto P eu vou identificar por XY. O vetor U eu vou identificar por A1, B1. E o vetor V eu vou identificar por A2 e B2. E, por fim, o que eu vou identificar como ângulo entre esses vetores? Perceba que esses dois vetores formam um ângulo menor que está aqui dentro e um ângulo maior, que seria esse ângulo aqui, que dá mais de 180 graus.
O ângulo entre dois vetores eu vou considerar como sendo sempre o menor dos ângulos que eles formam, ou seja, aquele ângulo que vai no máximo até 180 graus. E este ângulo, então, eu vou chamar de θ. Uma coisa que eu quero identificar é quem é este ponto A. E para isso, eu precisaria identificar o vetor OA. Perceba que para eu ir de O até A, eu poderia ir de O até P e depois de P até A. Vou registrar isso. Então veja, o vetor OA vai ser o vetor OP mais o vetor PA. Perceba que vetor OP é dado pelo par XY e o PA é o vetor U, que como nós vimos é A1B1. E portanto, o que eu tenho aqui é X mais A1, Y mais B1. Lembrando aqui da soma dos pares ordenados, como é que nós definimos isso. De maneira similar, se eu quero calcular o vetor OB, eu posso fazer de O até P somado com PB, este vetor. O até P, o ponto é XY. Quando eu saio de P e chego em B, aí o vetor que eu tenho é o vetor V, indicado por A2B2. E novamente, essa soma me leva a X mais A2, Y mais B2. Assim, uma coisa que eu já posso observar de saída é que o ponto A, que é o extremo do vetor OA, ele vai ser dado por X mais A1 e Y mais B1. E por sua vez, o ponto B, que é o extremo do vetor OB, ele vai ser dado por X mais A2, Y mais B2. Agora, para continuar a nossa análise, eu vou olhar a lei dos cossenos no triângulo APB. Então, vou voltar uma tela para que a gente possa observar esse triângulo. Então, o triângulo em questão é este aqui que eu estou completando de maneira pontilhada. E aí eu vou aplicar a lei do cossenos a este triângulo. Eu não vou demonstrar aqui a lei dos cossenos, eu vou apenas usar o resultado, ou seja, a fórmula que se obtém com ela. E eu vou utilizar essa fórmula justamente para determinar o tamanho do lado AB. Então, a lei dos cossenos diz o seguinte, que o tamanho de AB ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, ou seja, AP ao quadrado mais PB ao quadrado, menos duas vezes o produto desses lados, e aqui eu estou falando de comprimento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Como o ângulo entre eles é justamente θ, então é o cosseno de θ. Daqui em diante, o que eu vou utilizar é a geometria analítica. Eu não vou demonstrar como é que eu chego na fórmula da distância entre dois pontos. Eu vou apenas utilizá-la. Vou voltar uma tela só para mostrar quem é o ponto A e quem é o ponto B. Então perceba, se eu quero calcular a distância entre A e B ao quadrado, o que eu faço? Eu faço essa coordenada menos essa ao quadrado e depois somo com essa coordenada menos essa ao quadrado. Lembrando que aqui eu estou calculando AB ao quadrado. Portanto, o que eu tenho é x mais A2 menos x mais A1 ao quadrado.
mais y mais b2 menos y mais b1 ao quadrado. E perceba, eu deixo desta forma porque aqui eu tenho um quadrado. Se fosse apenas o comprimento do tamanho AB, como vai aparecer aqui apenas o comprimento seu quadrado, aí eu coloco uma raiz quadrada nesta soma. Mas como está ao quadrado, no primeiro membro dessa equação não aparece nenhuma raiz. Agora vamos olhar para o que temos no segundo membro. Então veja, isso é igual a AP ao quadrado. Perceba que o P é dado pelas coordenadas x, y e o A é dado pelas coordenadas x mais A1, y mais B1. Portanto, como está ao quadrado, isso se torna x menos x mais A1 ao quadrado mais y menos y mais B1 ao quadrado. Mas agora é PB ao quadrado. Então, de maneira similar, eu vou ter x mais A2 menos x ao quadrado mais y mais B2 menos y ao quadrado. Então, aqui, só para identificar, nesse primeiro lado, eu estou indicando AP ao quadrado. E aqui, nessa segunda parcela, PB ao quadrado. Só que continua. Menos 2 vezes AP. Agora, eu vou ter que colocar a raiz, porque não tem mais o quadrado. Então, isso fica raiz D. E aqui eu já vou começar a fazer uma distributiva, porque veja, o AP ao quadrado é essa primeira parcela que eu destaquei. Então vai ficar x menos x menos A1 ao quadrado mais y menos y menos B1 ao quadrado vezes a raiz. Agora perceba que é PB. E a ideia aqui vai ser a mesma. Então vai ficar x mais A2 menos x ao quadrado mais y mais B2 menos y ao quadrado. Tudo isso vezes o cosseno de θ. Então, no primeiro momento, esse x eu cancelo com esse x. Este y eu cancelo com este y. E a mesma coisa acontece aqui. Esse x com esse x. Este y com este y. Continuemos então a conta. Perceba aqui no primeiro membro, agora eu vou ter o seguinte. X mais A2. Vou voltar uma tela só para mostrar o que acontece. X mais A2, vou distribuir esse menos. Então fica menos x menos A1. Tudo isso ao quadrado. Vou escrever. Menos x menos A1 ao quadrado. E, portanto, esse x agora vai embora com esse. Mas, vou ter y mais B2. E, de maneira similar, vai ficar menos y menos B1 ao quadrado. E, portanto, esse y vai embora com esse. Igual. Agora, vamos olhar para o segundo membro. Perceba aqui. O que vai acontecer nesta primeira parcela é exatamente o que eu vou olhar aqui dentro desta primeira raiz, só que sem considerar a raiz, porque está tudo elevado ao quadrado ali, a distância ali ao quadrado. Então, o que eu vou ter? O AP ao quadrado, a hora que eu distribuir, vai ficar menos A1 ao quadrado, somado com menos B1 ao quadrado. Por outro lado, nesta segunda parcela, o resultado vai ser exatamente o que está dentro dessa segunda raiz. Portanto, eu vou ter
mais A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado menos 2 vezes a raiz. Perceba que este primeiro pedaço é o AP ao quadrado e aqui nesta primeira raiz tem que ser apenas o AP. Portanto, como aqui está negativo, negativo com expoente par fica positivo, então eu vou ter A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, vezes, e aí de maneira similar, como o outro lado é a distância de P até B, seria pegar esta parcela e colocar dentro de uma raiz. Então eu vou ter A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Ou, agora perceba, continuando então este cálculo, eu tenho A2 menos A1. E aí é um produto notável. Então fica o quadrado do primeiro, A2 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro com o segundo, mais o quadrado do segundo. A mesma coisa eu faço com B2 menos B1 ao quadrado. Então isso fica B2 ao quadrado menos 2 vezes B2, B1 mais B1 ao quadrado. Por sua vez, eu já vou passar algumas coisas para o primeiro membro. Perceba que este menos A1 ao quadrado, como o menos está sendo elevado ao quadrado, ele fica positivo. No momento que eu passo para o primeiro membro, fica menos A1 ao quadrado. A mesma coisa acontece com esse menos B1 ao quadrado. Como ele está elevado ao expoente par, o resultado fica positivo, mas passando para o primeiro membro, ele se torna negativo. E agora, passando os outros dois elementos, eu vou ter menos A2 ao quadrado menos B2 ao quadrado. Isso fica igual a menos 2 vezes a raiz de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado vezes a raiz de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado vezes o cosseno de θ. E aí perceba, este A2 ao quadrado vai embora com este A1 ao quadrado vai embora com este B2 ao quadrado vai embora com este B1 ao quadrado vai embora com este. Uma vez tendo feito esses cancelamentos, perceba que o que me sobra está sendo multiplicado por menos 2. E, portanto, eu vou colocar o menos 2 em evidência no primeiro membro. Logo, que eu vou ter menos 2 vezes A1 vezes A2 mais B1 vezes B2, colocando menos 2 em evidência, é igual a menos 2 vezes a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado, vezes o cosseno de θ. Agora eu vou isolar o cosseno de θ. E, portanto, eu concluo que cosseno de θ vai ser menos 2 vezes A1 vezes A2 mais B1 vezes B2 dividido por menos 2 vezes a raiz de A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado vezes a raiz de A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Agora este menos 2 é cancelado com este. E o que me sobra na realidade é dizer que o cosseno de θ vai ser igual ao produto escalar de A1B1 com A2B2 dividido pela raiz quadrada de
A1 ao quadrado mais B1 ao quadrado com A2 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Agora eu quero chamar a atenção que A1B1 é o que a gente chamou de U. E A2B2 é o que nós chamamos de V. E, portanto, eu tenho uma expressão para o cosseno do ângulo entre U e V em função apenas de U e V e de suas coordenadas. Agora, o que eu quero chamar atenção por fim é que se o produto escalar de U por V for igual a zero, então o que eu tenho é que o cosseno de θ vai ser zero dividido por um número. O resultado final vai dar zero. E perceba que esse número aqui embaixo não vai dar zero no primeiro momento, porque eu estou considerando, então, dois vetores não nulos. Então, neste caso, o cosseno deu zero. O cosseno dando zero, isso significa que este ângulo, por ser o menor dos ângulos que esses vetores formam, na realidade, este ângulo é π sobre 2 radianos, ou 90 graus. O outro ângulo que ele formaria, que é o ângulo maior, seria 3π sobre 2 radianos, ou 270 graus. Portanto, se eu tenho dois vetores de R2, eu vou dizer que eles são perpendiculares ou que eles são ortogonais se o produto escalar entre eles der zero. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você neste momento. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!